Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o seu corpo não é apenas uma estrutura biológica de carne e osso. Ele é, na verdade, o hardware mais sofisticado do universo conhecido, equipado com sensores de altíssima precisão que captam dados em tempo real. No vídeo anterior, nós entendemos que o coração funciona como o seu disco rígido, o lugar onde toda a sua programação está armazenada. Mas hoje, eu preciso que você suba um nível na nossa investigação e olhe para os seus sensores de entrada. Jesus, o maior engenheiro de almas que já caminhou sobre a terra, deixou um código de operação em Lucas, capítulo 11, versículo 34, que a maioria das pessoas lê como uma parábola poética, quando, na verdade, é uma instrução técnica de hardware. Ele disse que a candeia do corpo são os olhos e que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas, se forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que Jesus estava explicando é que os seus olhos não são apenas janelas passivas por onde você vê o mundo. Eles são scanners ativos de absorção de dados. O seu olho é o portal principal por onde o software externo entra e começa a reescrever o código do seu tesouro interno. Pense no seu olho como uma lente de câmera que está enviando sinais elétricos constantes para o seu cérebro. Se essa lente está apontada para a tragédia, para a fofoca, para a pornografia ou para a narrativa da escassez, o seu sistema central não tem outra opção a não ser processar essa escuridão e transformá-la em realidade biológica. Você não é apenas o que você come fisicamente, você é principalmente o resultado da dieta de dados que você permite que entre pelos seus sensores. O grande problema é que ensinaram a você que o que você assiste ou ouve é apenas entretenimento inofensivo, mas na engenharia da mente não existe entretenimento inofensivo. Todo bit de informação que passa pelos seus olhos e ouvidos deixa uma assinatura química no seu corpo. Se você passa horas consumindo conteúdos que exaltam a traição, a miséria ou o medo, você está literalmente baixando um vírus que vai corromper o arquivo de paz e prosperidade que você tentou instalar na sua oração da manhã. Jesus sabia que se ele não controlasse o que os seus olhos escaneavam, ele não conseguiria manter a frequência necessária para realizar milagres. Por isso, muitas vezes, ele se afastava da multidão cínica e dos ambientes carregados de dúvida. Ele estava protegendo os seus portais. O que eu vou te revelar neste vídeo é que o seu sistema foi hackeado por uma indústria de atenção que sabe exatamente como disparar os seus sensores para te manter em um estado de alerta e medo. Se o seu corpo está tenebroso, como disse Jesus, não é porque você nasceu para sofrer, mas porque o seu scanner está viciado em captar frequências de baixa qualidade que transformam o seu DNA espiritual em um script de sobrevivência. Você precisa entender que o olho não apenas vê a realidade, ele a codifica para o coração armazenar. Se você não assumir o controle do que você permite que entre por esses portais, o seu depósito continuará sendo um lixão de informações alheias, impedindo que a luz da sua verdadeira identidade consiga brilhar. O grande erro estratégico da maioria das pessoas é acreditar que o que acontece fora delas não tem o poder de alterar o que acontece dentro. Mas a ciência da computação biológica nos mostra que o ambiente é o maior programador do sistema. Existe um fenômeno na neurociência chamado de neurônios espelho, que são células cerebrais que disparam tanto quando você realiza uma ação, quanto quando você observa outra pessoa realizando essa mesma ação. Isso significa que para o seu cérebro não existe diferença real entre viver uma tragédia e assistir a uma tragédia em uma tela com alta carga emocional. Quando você sintoniza os seus portais em programas de notícias que exploram o caos, ou em redes sociais que alimentam a comparação destrutiva,
os seus neurônios espelho começam a simular aquela realidade dentro de você. O seu corpo começa a produzir o cortisol e a adrenalina necessários para enfrentar uma ameaça que só existe no seu campo de visão. Essa é a dieta de dados que está envenenando o seu depósito. Se você consome conteúdos de fofoca e drama, o seu sistema entende que o mundo é um lugar perigoso e desonesto, e ele começa a moldar o seu comportamento para que você também seja defensivo e desconfiado. Jesus compreendia perfeitamente essa engenharia da informação. Ele sabia que o input determina o output. É por isso que ele instruía seus discípulos a terem cuidado com o que ouviam. Ele não estava sendo um censor moralista. Ele estava agindo como um consultor de segurança de dados. Ele sabia que, se você der ouvidos à narrativa da impossibilidade, o seu cérebro vai desativar as áreas responsáveis pela criatividade e pela fé para poupar energia para a sobrevivência. Pense nos seus olhos e ouvidos como os dutos de alimentação de um motor de alta performance. Se você colocar combustível adulterado nesses dutos, o motor vai falhar, por mais que você ore para que ele corra mais rápido. A maioria de vocês está tentando rodar um software de abundância enquanto alimenta o sistema com uma dieta de escassez visual e auditiva. Você assiste a filmes onde o herói é sempre o sofredor e o dinheiro é sempre o vilão. E depois se pergunta por que o seu subconsciente sabota as suas oportunidades financeiras. Você ouve músicas que falam de abandono e dor, e depois não entende por que os seus relacionamentos seguem o mesmo padrão de sofrimento. O seu corpo está apenas tentando ser coerente com a dieta de dados que você impõe a ele. No reino de Deus, a santidade não é apenas uma separação do pecado no sentido religioso. É uma separação de frequências. É o ato de escolher deliberadamente que tipo de dados você vai permitir que entrem pelos seus portais para construir a sua realidade. Se você não filtrar o que entra, você será apenas um reflexo do caos do mundo, em vez de ser um projetor da luz de Deus. Você precisa entender que a sua atenção é a moeda mais valiosa que você possui, porque é através dela que o código da vida é escrito no seu coração. Cada minuto que você passa com os olhos colados em algo que não constrói o seu futuro é um minuto que você deu para que o sistema de terceiros reprogramasse o seu destino. Entenda uma coisa: existe hoje uma guerra invisível, mas tecnológica, sendo travada pelo controle dos seus sensores de entrada. Nós vivemos na era da economia da atenção, onde grandes corporações e algoritmos de redes sociais gastam bilhões de dólares para descobrir como manter os seus olhos colados na tela pelo maior tempo possível. O que eles não te contam é que a sua atenção não é apenas um recurso comercial. Ela é a chave de acesso ao seu depósito subconsciente. Quando você entrega a sua atenção para um conteúdo, você está, literalmente, dando permissão administrativa para que aquele transmissor instale um software dentro de você. Jesus foi muito específico quando disse para vigiarmos e orarmos. Vigiar, na linguagem da engenharia espiritual, significa monitorar as portas de entrada. Significa ser o sentinela que decide quem pode e quem não pode fazer o upload de dados no seu sistema. Se você não coloca um firewall nos seus olhos e ouvidos, qualquer informação de medo, qualquer vírus de dúvida e qualquer narrativa de derrota pode entrar e começar a rodar em segundo plano no seu hardware. É aqui que o sequestro acontece. O sistema deste mundo quer que você opere em uma frequência de sobrevivência, porque pessoas com medo são mais fáceis de controlar e consomem mais por impulso. Eles sequestram os seus portais com notícias urgentes, fofocas de celebridades e conflitos intermináveis para garantir que o seu coração nunca tenha paz para processar o código do reino.
O resultado disso é que a sua mente se torna uma terra de ninguém. Um terminal público onde qualquer um pode chegar e deixar um lixo de informação. Você precisa entender que o sequestro da sua atenção é, na verdade, o sequestro do seu destino. Se o inimigo não pode tocar na sua vida porque você está debaixo da proteção de Deus, ele vai tentar algo muito mais sutil. Ele vai tentar te convencer a olhar para o que ele quer que você veja. Ele sabe que, se você olhar para a tempestade por tempo suficiente, como Pedro fez no Mar da Galileia, a sua biologia vai responder com medo e você começará a afundar, não por falta de poder divino, mas por causa de um input de dados corrompido que desligou a sua conexão com a fé. Pedro não afundou porque a água estava molhada ou o vento estava forte. Ele afundou porque os seus portais de entrada foram sequestrados pelas evidências do caos. Jesus, por outro lado, manteve os seus sensores focados na voz do Pai e na realidade do Espírito, o que permitiu que o seu corpo operasse acima das leis da física. Você precisa recuperar a soberania sobre os seus olhos e ouvidos. Você não é obrigado a consumir o que o algoritmo te oferece. Você não é obrigado a ouvir a fofoca do vizinho ou a reclamação do colega de trabalho. Se o dado não é compatível com o futuro que Deus te prometeu, ele não tem o direito de atravessar o seu portal. Ser o administrador do seu sistema significa ter a coragem de desligar o ruído e silenciar as vozes que não trazem vida. A sua mente é um templo, e o que entra nela determina quem governa lá dentro. Não permita que o lixo do mundo seja o arquiteto do seu tesouro interno. Retome o controle dos seus sensores agora mesmo, porque é neles que a batalha pela sua paz e pela sua prosperidade é vencida ou perdida todos os dias. Uma vez que você entende que seus portais foram sequestrados, a pergunta não é apenas como parar de olhar para o que é ruim, mas como reconfigurar seus sentidos para que eles voltem a buscar o que é vital. Na engenharia de sistemas, quando um sensor está viciado em captar ruído, precisamos recalibrar a sua sensibilidade. O processo de limpeza dos portais exige o que eu chamo de protocolo de jejum de input. Não é apenas um jejum de alimentos, mas um jejum de dados. Você precisa remover a saturação de informações inúteis para que seus olhos e ouvidos voltem a ter nitidez espiritual. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos deu a lista de verificação definitiva para essa reconfiguração. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Paulo não estava dando uma sugestão moral, ele estava ensinando a lei da substituição. O seu cérebro não consegue simplesmente parar de processar imagens. Ele precisa de novas imagens para colocar no lugar. Se você quer limpar o seu depósito, você precisa inundar os seus portais com novos dados de alta frequência. Comece a escanear a palavra de Deus não como quem cumpre uma tarefa religiosa, mas como quem está atualizando o software de visão. Quando você lê as promessas, você está ensinando seus olhos a reconhecerem a oportunidade onde antes viam apenas o problema. Essa é a neuroplasticidade autodirigida. Você força seus sensores a focarem no que é produtivo, até que o seu sistema comece a ignorar o lixo por padrão. No início, você sentirá um tédio, que na verdade é a crise de abstinência da dopamina barata, gerada pelo drama e pela fofoca. Mas, se você persistir nessa reconfiguração, a sua biologia vai mudar. O seu hardware vai começar a exigir informações de qualidade. Você vai perceber que certas conversas, certos ambientes e certos conteúdos digitais agora causam um desconforto técnico em você. É o seu firewall avisando que aquele dado é incompatível com a sua nova versão.
Mudar a sua frequência exige uma vigilância brutal e a coragem de ser rotulado como diferente por aqueles que ainda vivem com os portais abertos para o esgoto do mundo. Lembre-se, você não está sendo antissocial, você está sendo seletivo com o que alimenta o seu destino. Substitua o ruído pelo silêncio, a crítica pela gratidão e a comparação pela visão do seu próprio propósito. Quando você recalibra seus portais, você muda a sua dieta de dados. E quando a dieta muda, a química do seu corpo segue o mesmo caminho. Você para de reagir ao medo e começa a responder à visão. A sua mente deixa de ser um terminal de acesso público e volta a ser o seu centro de comando soberano, onde apenas o que constrói o reino tem permissão para entrar. Chegamos ao estágio final desta aula de engenharia sensorial e agora é o momento de ativar o seu protocolo de proteção máxima. Você já entendeu que os seus olhos e ouvidos são portais de entrada de dados e que a sua atenção é a chave que destrava o acesso ao seu depósito subconsciente. Agora, você precisa assumir a postura de sentinela. No mundo antigo, as cidades tinham guardas posicionados nos portões que verificavam cada mercadoria e cada estrangeiro antes de permitirem a entrada. Hoje, você precisa posicionar esse guarda no limiar da sua consciência. Sobre tudo o que se deve guardar, você deve guardar os seus portais, porque é através deles que o código da sua vida é escrito segundo a segundo. Este é o decreto do sentinela. A partir deste momento, você declara guerra contra a passividade visual e auditiva. Você não vai mais assistir a qualquer coisa. Você vai selecionar o que merece o seu hardware. Quando você protege os seus portais, você para de ser um reflexo do ambiente e passa a ser uma força que altera o ambiente. Jesus andava em meio ao caos, mas o seu sistema operacional permanecia intacto porque os seus sensores estavam blindados por uma conexão constante com a fonte. Ele ouvia as críticas, mas não permitia que elas fizessem o upload para o seu coração. Ele via a morte, mas o seu scanner processava a ressurreição. A sua tarefa espiritual é exatamente essa: filtrar a realidade externa para que ela não corrompa a sua verdade interna. No entanto, existe um segredo que eu ainda não te contei. Mesmo que você feche as portas hoje, você pode sentir que o seu corpo ainda grita pelo lixo antigo. Você pode sentir um impulso estranho de voltar a reclamar, de voltar a assistir o que te faz mal ou de mergulhar novamente no medo. Isso acontece porque o seu sistema não está apenas programado, ele está viciado. O fracasso gera uma química e o seu corpo aprendeu a depender dessa química para se sentir vivo. No próximo vídeo, nós vamos descer até as engrenagens biológicas da autossabotagem e entender como quebrar o vício químico da miséria e do medo. Vamos entender por que às vezes você quer mudar, mas o seu próprio sangue parece lutar contra você. Mas agora, para selar este novo entendimento sobre os seus portais, feche os seus olhos por um instante e decrete comigo: eu consagro os meus olhos e os meus ouvidos à verdade de Deus. Eu ativo o meu firewall espiritual e bloqueio todo bit de informação que não condiz com o meu destino de glória. Eu sou o administrador dos meus portais e decido que apenas o que é puro, justo e de boa fama terá acesso ao meu depósito. O meu sistema está protegido e a minha visão está calibrada pela luz. Está feito. Lembre-se, o que você foca, você expande. O que você ignora, você atrofia. Se você aceita o desafio de ser o sentinela da sua própria alma, escreva nos comentários: minha visão é um portal de luz. Isso fixa o comando de autoridade. No vídeo 4, nós vamos revelar a ciência da autossabotagem química. Prepare-se, porque a sua libertação está apenas começando.